Olá pessoal, eu sou o Marcos Simões, psicanalista, e hoje vamos conversar um pouco sobre as diferenças comportamentais entre uma pessoa que tem características de uma neurose histérica e de uma pessoa que tem características de uma neurose obsessiva. Mas por que isso é importante? Para que a gente possa aprender a observar mais como os nossos analisandos estão se comportando dentro do setting, a partir da sua maneira de se expressar. Isso vai ajudar a gente a conduzir a sessão de uma forma diferente. Então, vamos nos aprofundar mais nessas duas condições, nessas características e compreender como é que elas se manifestam no comportamento das pessoas. E se você é um psicanalista ou uma psicanalista que gosta desse assunto e consegue olhar para essas características dentro do setting, mas quer se aprofundar ainda mais, esse vídeo aqui é feito para você e você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas, já deixa o seu like aqui, já envia para os seus grupos, para os seus amigos, e isso vai fazendo com que a gente transmita a psicanálise cada vez mais. Então vamos lá, vamos falar desse assunto. Roda a nossa vinheta. Vamos começar falando da neurose histérica. Como seria o comportamento de uma pessoa que tem uma estrutura psíquica voltado para a neurose histérica? Essa é uma condição em que os aspectos emocionais e dramáticos desempenham um papel fundamental, ou seja, percebemos muito mais as emoções aparecendo, através de uma gesticulação, de uma entonação de voz, de um dramatizar. São posturas mais elevadas no sentido de demonstrar aquilo que está sentindo. Enfim, expressivamente mais acentuado. Como se precisasse de uma certa atenção, como se a pessoa precisasse ser notada, ser mais percebida. As pessoas com neurose histérica tendem a expressar muito mais seus conflitos emocionais de forma intensa e muito mais dramática. E algumas das principais características que a gente observa nessas pessoas são as seguintes: a expressão emocional também trazida de forma somática. Pessoas com neurose histérica frequentemente apresentam sintomas físicos como a paralisia temporária, uma cegueira, alguma dor no corpo, dor de cabeça, ataques de ansiedade que são intensos, como uma forma de demonstrar esses conflitos emocionais. Outra coisa que acontece também, uma busca por atenção e por afeto. Elas tendem a buscar mais atenção e afeto das outras pessoas de maneira muito mais exagerada, muitas vezes sendo altamente sugestionáveis e influenciadas pelas expectativas alheias. Como querem mais atenção, às vezes procuram fazer isso dando mais atenção, demandando mais atenção. Assim, a outra pessoa passa a olhar mais para elas também. Outra coisa que acontece numa característica de neurose histérica: a flutuação do humor. Pessoas histéricas podem experimentar uma flutuação de humor abrupta e agir impulsivamente em respostas às suas emoções. Elas ficam incomodadas com determinadas situações quando não conseguem aquilo que desejam, ser o foco da atenção da outra pessoa. Vejam que aqui é algo diferente do que falamos sobre o narcisismo. Já falamos do narcisismo aqui em outro vídeo. Se você não assistiu, recomendo você que procure no nosso histórico. Você vai encontrar um vídeo sobre isso lançado há pouco tempo. E também poder dizer que na histeria nós temos muito mais um olhar para o outro. A pessoa histérica tem o desejo de ser o objeto de desejo da outra pessoa, o desejo do desejo. Quando a gente fala das reações interpessoais, essas reações são mais turbulentas, devido ao seu comportamento mais volátil, uma coisa que não para, uma coisa mais instável. Elas podem ter dificuldade em se manter em relacionamentos interpessoais. A expressividade que possuem por conta das suas emoções pode fazer com que elas mesmas acabem sendo mal interpretadas e acabem sofrendo mais pela forma do outro agir. Essa expressividade das emoções pode trazer uma sensação de que a pessoa é muito dramática ou até mesmo espalhafatosa, desajeitada, mas tudo isso seria para ter a atenção das outras pessoas. É uma forma de dissipar essa energia interna causada por essa neurose histérica. Agora, dois pontos importantes que a gente precisa trazer aqui sobre a histeria.
Na neurose histérica, vemos muito mais a expressão dos sentimentos. Aparecem muito mais através de uma encenação, de um acting out, e seria como se representasse com o corpo aquilo que sente, a partir das suas inervações, como Freud traz na sua teoria. Segundo ponto que nós precisamos trazer para cá. O mecanismo de defesa principal da neurose histérica não é o acting out, mas sim o recalque. Ou seja, uma pessoa com características histéricas expressa com facilidade seus sentimentos, mas pode viver de muitas fantasias, fatos que são contados, histórias que surgem que até parecem ser reais. Elas mesmas acabam acreditando nessa história. Até o momento em que, na análise, se lembra dos verdadeiros fatos ocorridos ao longo da vida. Logo, com pessoas com características de uma neurose histérica, uma das estratégias seria de falar sobre os fatos da vida, relembrar situações, mas no contexto daquilo que realmente aconteceu. Contar como foi a infância, relembrar momentos com os pais, momentos ruins, momentos de trauma, enfim, a vivência na infância, toda a experiência que foi trazida. Como nós estamos falando de uma neurose histérica, normalmente se preenche aquele conteúdo que estava recalcado com a fantasia. É por isso que Freud traz, na sua obra com Breuer, Estudo sobre a Histeria, essa definição da fantasia como um elemento que aparecia muito na clínica, mas que quando se lembrava da situação, se tinha uma reação emocional maior e a partir disso, uma redução dos seus sintomas. Assim, o conteúdo recalcado, quando vem à tona, quando vem para a consciência, ele passa então a ser incorporado no seu dia a dia e os sintomas vão diminuindo. Agora, na neurose obsessiva, conseguimos compreender um comportamento diferente. Essa condição é caracterizada por pensamentos intrusivos, preocupações excessivas e até mesmo rituais compulsivos. Aqui estão as principais características de uma pessoa com uma estrutura de uma neurose obsessiva que a gente pode observar dentro do setting, como por exemplo pensamentos intrusivos e ritualização. Indivíduos com neurose obsessiva são atormentados por ideias obsessivas e muitas vezes realizam rituais compulsivos para aliviar essa ansiedade associada a esses pensamentos. Esses pensamentos fazem com que a pessoa se torne ansiosa por ter pensado dessa forma. O ato ritualístico é justamente para anular esse pensamento. Seria como se causasse um alívio por ter cessado o pensar. Podemos até perceber que pensamento surge e a pessoa tem tanta credibilidade que possa acontecer que ela encontra um caminho, uma ação para dar vazão a essa energia psíquica. Então, o pensamento cessa, mas isso não quer dizer que ele vai parar de atuar, porque ele vai continuar. Daí que começa o movimento ritualístico, que é o que a gente chama de compulsão. Mas um detalhe importante, nem todas as pessoas obsessivas são compulsivas. Outra característica que aparece aqui na neurose obsessiva é o perfeccionismo e a rigidez. De forma geral, são altamente perfeccionistas, rígidas em relação às regras e são altamente autocríticas. Como essas pessoas têm medo de uma punição, precisam seguir à risca tudo o que precisa ser feito para que não sofram as consequências pela sua imprudência. Elas procuram trazer uma forma de lidar com aquilo que acontece, mas sempre procuram trazer de alguma maneira um sentido que traga a razão à tona, como se elas precisassem ter razão. Assim, sana qualquer tipo de convergência, qualquer tipo de situação que traga para ela uma ideia de culpabilidade. Lidar com a possibilidade do descontrole ou do erro para uma pessoa que tem características de uma neurose obsessiva é muito difícil. E aí vem um outro elemento, que é a ansiedade crônica. A ansiedade é uma característica central na neurose obsessiva. É claro que nós vemos a ansiedade aparecendo em outras características também, outros traços, outras personalidades, mas aqui ela é muito mais acentuada pela ruminação. Essa ansiedade vai acarretar aí muitas preocupações que são persistentes sobre pequenos detalhes e as suas consequências, até mesmo querendo que tudo esteja certo, organizado, limpo, tudo no seu devido lugar.
Outra coisa que acontece, controle e ordem. Pessoas com características de uma neurose obsessiva buscam manter um alto grau de controle e ordem em suas vidas e podem se sentir desconfortáveis quando as coisas não seguem seus padrões rígidos, quando aquilo tem uma possibilidade de sair do seu controle. O descontrole é algo que uma pessoa com neurose obsessiva tenta evitar constantemente. Até mesmo o descontrole de seus próprios pensamentos, ou então, principalmente, dos seus sentimentos. Elas procuram controlar suas emoções, às vezes até deixando de expressar aquilo que gostariam. Elas acabam aglutinando as suas próprias emoções. Perceba então que uma pessoa com característica de neurose obsessiva pensa mais um pouco, mas terá menos expressões de sentimentos e emoções. Vem sempre algo muito mais racional. Ela rumina em sua mente o que deve acontecer, ou o que poderia acontecer, ou o seu próprio pensar sobre ter deixado algo acontecer. Por isso que nesse momento ela deixa de lado as suas emoções e entra no processo do ruminar. Assim, podemos pensar de duas formas. Primeiramente, vemos que uma pessoa com características de neurose obsessiva tem dificuldade de expressar seus sentimentos e devemos conduzi-la a trazer isso à tona, a falar mais do seu lado emocional, justamente para que ela possa aliviar essa carga, e isso realmente faz com que ela tenha uma redução dos seus sintomas. O segundo ponto, o mecanismo de defesa principal que aparece aqui na neurose obsessiva é o isolamento do afeto, tirar o sentimento e dar espaço apenas para o pensar. Outra situação que aparece é a racionalização. Às vezes, com a intelectualização, que é trazer dados intelectualizados para comprovar as suas ideias, ou a moralização, levar muito mais para o lado moral, para aquilo que deve ser seguido, para aquilo que deve ser respeitado, sempre dando justificativas para escapar de uma possível culpa. Então o analista deve conduzir a sessão no sentido de colocar os sentimentos para fora, ou seja, associar sentimentos com o pensar, um caminho que é o contrário de uma neurose histérica. Mas isso não quer dizer que a neurose obsessiva seja o contrário da neurose histérica, e sim, as duas têm características em que nós falamos numa linha lacaniana que se forma um casal perfeito. Enquanto o obsessivo tem o pensar, a pessoa histérica tem o sentir. E essa relação ela é muito forte e pode ser um tema para um próximo vídeo, caso você queira saber mais sobre isso. Bom, um ponto importante aqui quando a gente fala de entender as características de uma pessoa. Jamais vamos nos prender a diagnósticos e muito menos a rotular uma pessoa em determinada característica como se a gente aprisionasse essa pessoa naquela forma de ser. O importante que está sendo trazido nesse vídeo é conseguir identificar essas características em alguém e para a gente poder trabalhar melhor dentro do setting. Um psicanalista não se prende a diagnóstico e trabalha com aquilo que o analisando está trazendo naquela sessão. Se você é um psicanalista, se você segue aqui o nosso conteúdo da EPC, é muito importante frisar: entender as características é uma coisa, criar um diagnóstico aprisiona a nossa própria mente e também nos aprisiona de ver outras situações e coisas que os analisandos vão trazendo. Então trabalhe com aquilo que vem para dentro do setting, não especificamente para criar um diagnóstico sobre alguém. E para a gente concluir esse vídeo, é essencial enfatizar a importância do autoconhecimento e da compreensão de nossa forma de viver. Nós também temos as nossas neuroses e também precisam ser trabalhadas. Tanto a neurose histérica quanto a neurose obsessiva são condições que podem afetar significativamente a qualidade de vida de uma pessoa. Reconhecer nossos padrões de pensamento, de emoção, de comportamento é um passo fundamental na busca por ajuda e na gestão dessas neuroses. Compreender como os traumas do passado e relacionamentos influenciam o nosso comportamento é essencial para promover uma vida muito mais saudável e muito mais equilibrada. Mesmo nós, psicanalistas, precisamos ter essa percepção sobre nós mesmos. Lembre-se de que buscar ajuda é uma atitude muito valiosa e pode ser altamente eficaz na redução dos sintomas trazidos pelas neuroses. O caminho para o bem-estar começa
com a autocompreensão e a busca por apoio adequado. E se esse vídeo foi importante para você, já deixa aqui o seu like para a gente, nos ajuda a transmitir a psicanálise para mais e mais pessoas, enviando esse vídeo para seus amigos, para seus grupos, para quem você acha que deva interessar. Também deixa aqui seus comentários com base na seguinte pergunta: você se percebe muito mais com uma característica de uma neurose histérica ou uma característica de uma neurose obsessiva? Eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado você a compreender melhor como que são essas características e as diferenças existentes entre elas, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!